E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estudo esse que está sendo realizado, não é, no capítulo 36, o sonho. Mas nós, como combinamos, não é, nos últimos programas, nós iríamos abrir, não é, um parênteses para a gente poder ver a questão do passe, não é, dar alguns esclarecimentos, né, lembrando que aqui a gente estuda a obra de André Luiz, nós não só lemos. Então nós abrimos um parênteses e talvez alguns programas a gente vá continuar falando do passe, que junto com a água fluidificada é a única terapia aceita nos centros espíritas para tratamento de dores físicas, dores morais, qualquer aflição que a pessoa esteja passando, é recomendado apenas a aplicação de passes e água fluidificada no centro espírita. Então, nós lemos só os 2 parágrafos que eu vou reler do capítulo 36. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Lembrando que o André Luiz está no seu primeiro dia de tarefa nas câmaras de retificação e ele já está dobrando o horário dele. E depois da visita, da chegada dos samaritanos com os doentes, ele começou, o trabalho se intensificou nas enfermarias e ele vai dizer assim: ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Então, isso a gente já percebe, né? Claramente que o tratamento do passe, ele também é feito no mundo espiritual para aqueles que estão aflitos e sobrecarregados, não é? Com dificuldades físicas, mentais, espirituais, emocionais. E aí, no último programa, a gente comentou, né, a definição de passe, por que se deve aplicar o passe. A gente conversou sobre a questão dos fluidos, que são o agente, né, que leva, que carrega, a energia salutar dos bons espíritos. A medicação, né, dos bons espíritos. Isso. Assim, né? A gente começou também, né, nós falamos no último programa, que muitas pessoas classificam os passes em espiritual, magnético e mediúnico, mas, como nós mostramos no último programa, na realidade, o passe que existe, principalmente nas casas espíritas, é o passe mediúnico. É o passe em que o encarnado é o intermediário do mundo espiritual. Pelo que a gente tem estudado, né, e estamos estudando junto com vocês, o fluido do encarnado ele é necessário, mas também a gente viu que os espíritos podem aplicar passes sem o fluido do encarnado. Eles podem retirar as energias da natureza, das árvores, do mar. A gente comentou isso nos últimos 2 programas. E demos alguns exemplos, né? No próprio livro Nosso Lar, mais adiante,
quando o André Luiz vai visitar a casa em que ele morava e vê a esposa casada novamente, e o segundo marido está doente e os espíritos tiram fluido da natureza para dar passe nele. E temos o outro exemplo também que nós demos no livro Ação e Reação, o caso da Poliana, mãe do Sabino, um bebê totalmente deformado. Eles estão no meio do mato lá, do nada, e ela muito doente, os dois, e os espíritos, André Luiz vê os espíritos fazendo prece e saindo da natureza, cinco flâmulas que ele vê, 5 espíritos que tiram o material da natureza e fluidificam um cântaro de água. Que ela mora num lugar isolado, num casebre isolado. Então aí esse cântaro é dado para o Sabino, para ela, e eles têm que permanecer no corpo, ali não tem nenhum encarnado ajudando. Então são exemplos que a gente deu. Outra coisa também, a gente recomendou, para quem tiver interesse em estudar melhor, na questão 176 do Livro dos Médiuns, a primeira, a segunda e a terceira, né, pergunta, porque Kardec pergunta que tem magnetizadores na época dele, né, porque Kardec era um estudioso do magnetismo, que não tinham religião, não acreditavam nos espíritos, achavam que a força era pessoal. E aí a resposta dos espíritos é muito interessante. O que ela nos diz? Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos bons espíritos. E aí a gente viu também, na pergunta 459, a questão do Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam em tudo. Quanto mais na aplicação do passe, cuja intenção é ajudar, aí mesmo que eles acodem, né? Então agora nós vamos continuar a conversar um pouco mais sobre os passes, não é? Então a gente vai ver aqui, eu vou até, a gente costumava brincar lá no centro, quando a gente estudava o passe, e a gente gostava de perguntar para as pessoas que chegavam assim, pela primeira vez, vocês acham que os espíritos aplicam passe para acelerar a desencarnação de uma pessoa? Ou, assim, num palavreado mais grosseiro, os espíritos dão passe para matar? Não é? O que vocês acham? Eu sei que vocês não vão poder responder agora, mas a gente vai ler um trecho do capítulo 12 do livro No Mundo Maior. E aí a gente vai ver que realmente quem dirige essa transfusão de energias salutares são os espíritos. Eles é que sabem o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer e onde colocar essa energia. É isso que a Teresa está falando, só lembrando sempre, baseado na questão de número 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos responderam a Allan Kardec que de ordinário, quer dizer, ordinariamente, são os espíritos que nos dirigem, as testemunhas que estão ao nosso redor, como diz Paulo de Tarso também. Então, a presença dos espíritos na nossa vida é ordinária, ela existe sempre, e eles nos dirigem. É isso que a Teresa está colocando, né? É isso que nós vamos dar o exemplo agora. Então, no capítulo 12 do livro No Mundo Maior, o André Luiz vai assistir um trabalho realizado pelos espíritos, né? Demorou-se minutos longos administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes e, em seguida, desenvolveu passes longitudinais destinados à quietação dos nervos. O que será isso, não é? Parece ser uma analgesia, alguma coisa, não sei. A gente e longitudinal, mas para que direção? Para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado, para o lado esquerdo, para o lado direito? A gente não faz ideia. Ante minha admiração natural, Calderaro explicou-se. Preparamos acesso à trombose,
pela calcificação de certas veias. Então, o passe que foi dado nessa pessoa foi dado para que as suas veias ficassem endurecidas, né? Diminuíssem aquela luz que tem, né? A passagem dentro delas, para quê? Para que os trombos, né, não pudessem passar e entupissem. E aí ele coloca: a desencarnação chegará suavemente dentro de alguns dias. Então, os passes, principalmente os passes que são dados pelos espíritos, eles podem ser usados para facilitar, como o Calderaro está dizendo, a desencarnação, porque ele usa a palavra: a desencarnação chegará suavemente, porque talvez se eles não fizessem isso, essa aceleração desse jeito, talvez a desencarnação fosse mais difícil, mais demorada. Então, eles providenciaram, e aí a gente brinca, né, lá no centro. Então, tem passe para matar, né? Não é para matar, mas é para acelerar e para facilitar o desligamento, né? Porque desencarnação é morte, né? E é matar. É só um adendo aí para a gente lembrar sempre, isso aqui dá um ensinamento muito, muito importante. Ele está falando aqui da atitude do trabalho dos espíritos perante alguém que está ali doente, e preparamos o acesso à trombose e a desencarnação chegará suavemente. Enquanto isso, muitas vezes, pode ocorrer no hospital, dentro de casa. Muitas vezes, familiares estão ali fazendo orações, prece, dando passe, muitas vezes, para a melhora do doente. Isso é a intenção, e a intenção é tudo. A gente quer a melhora do doente ali, doente querido que está ali. Mas o trabalho real, o que tem que ser feito, são os espíritos que estão fazendo. E eles estão fazendo alguma coisa para desencarnar. Isso não invalida a intenção daqueles que rodeiam o doente de que ele melhore, que a intenção é boa, a intenção é para o bem, não é? Isso é o que vale. Porque senão alguém pode questionar assim: então o que adianta a gente dar passe? Se tiver que morrer, eles vão. Não, seria o mesmo questionamento de alguém dizer assim: o que adianta eu fazer prece? Meu destino já está selado. Não é assim que funciona. O que vale é a nossa intenção para o bem do outro. Fazemos a nossa parte, porque senão também a gente não ia no médico, a gente vai desencarnar, a gente não se cuidava, a gente vai desencarnar, não é? Não cuidava da nossa saúde, e não é assim. O nosso papel é o de nos cuidarmos, sim, e queremos cuidar daquele que amamos. Agora, e o outro ensinamento também, é para que nós sempre tenhamos em mente que a colheita é de Deus. Nós fazemos a nossa parte, que é o caso que nós estamos lendo aqui. Os espíritos estão fazendo a desencarnação. Nós queremos que fique encarnado, porque é aquilo, né? Queremos o bem do outro e tal, tudo bem. Mas o trabalho, a colheita é de Deus. Então, ao acontecer a desencarnação, que a gente treina a resignação também. Isso. A gente vai mostrar agora, né? Já que a gente tocou na questão dos passes longitudinais, que a gente sabe que existe, mas a gente, na obra de André Luiz, a gente vai ver que foram dados 3 passes longitudinais em 3 pessoas diferentes com objetivos diferentes. Então, como o encarnado vai saber se é para dar um passe longitudinal ou não? E para que direção é esse longitudinal? O primeiro exemplo de um passe longitudinal está no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 18. É quando Jerônimo, não é, aplica passe para... No caso, né, ele aplica um passe para o Cavalcante desencarnar. Então, quem quiser, vou repetir. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 18. O Cavalcante aplica passe longitudinal para o Cavalcante desencarnar, né? Jerônimo aplica. O Jerônimo. O Jerônimo aplica passe para o Cavalcante, que é o enfermo, desencarnar. Isso no Obreiros da Vida Eterna 18. No Mundo Maior 12, a gente acabou de ler.
não foi? É quando o Fabrício, né, ele vai desencarnar e o Calderaro dá passe nele para enrijecer as veias, para facilitar a trombose, para ele desencarnar. E tem um terceiro exemplo no livro Missionário da Luz, no capítulo 19. É quando no Missionário da Luz é o Alexandre, né? Isso, o Alexandre dá passe. Não é o Alexandre, não, é o Anacleto. O Anacleto o Alexandre é o instrutor do André Luiz no Missionário da Luz, mas quem é o espírito, quem é o espírito responsável pelo trabalho de passes lá naquele centro espírita é o Anacleto. Ele dá um passe longitudinal, mas é para tirar umas nuvens escuras que ele vê no fígado lá do senhor que foi para tomar passe, que era um senhor que estava com problemas, né? E ele viu que lá no fígado do senhor estava com uma nuvem escura e ele coloca o dedo e sai fluidos radiantes do dedo dele e esse senhor sente bem melhor. Então, para a gente ver, para a gente começar a entender como é que a gente vai escolher um tipo de passe, nós, os encarnados, como é que a gente vai escolher um tipo de passe se a gente não sabe qual é o objetivo real, se a gente não sabe qual é a doença verdadeira, pelo menos a maioria de nós que trabalhamos nas casas espíritas como passistas. Por isso, a melhor orientação, não é? E o melhor exemplo é o de Jesus, né? Que impunha as mãos na cabeça das pessoas. É a melhor coisa a se fazer, impor as mãos, não é? Na cabeça das pessoas, fazer uma oração, né? Ter todo um sentimento de fraternidade, que isso já vai ajudar muito aos espíritos que verdadeiramente aplicam o passe, porque são eles. Nós somos os intermediários, né? Por onde vai passar toda a energia que eles nos transmitem, e eles é que vão dar a direção. Eles é que vão dar a direção desse fluido. Então, por que a gente trouxe isso? Esses 3 exemplos mostram que fica muito difícil a gente querer, nós, meros encarnados, quererem escolher que tipo de passe, se é longitudinal, se é rotatório, se é transversal, se é perpendicular. Como é que a gente sabe? Olhando, né? A gente até tem uma observação aqui mais adiante, esse resumo que a gente está lendo para vocês, em que a gente pode assim deduzir que foram 3 casos de passe longitudinal, né? No primeiro foi para desencarnar o Cavalcante, no segundo foi favoreceu a desencarnação do Fabrício, os nervos que preparou a trombose para desencarnar o Fabrício. Isso. E no terceiro caso curou o fígado do irmão lá em dificuldade. Isso. Nos 3 foi aplicado o passe longitudinal, no mesmo tipo de passe. Agora, como é que a gente vai poder compreender os mecanismos que levam a resultados diferentes? Porque o mesmo tipo levou a resultados diferentes. Como é que a gente vai saber disso? Será que os fluidos eram diferentes? Como é que a gente vai escolher o passe? Porque quando o André Luiz fala em passe, os passistas são sempre os espíritos, não são os encarnados aqui. Ele está dando sempre exemplo de passe dos espíritos. Isso. Nos mostrando que realmente quem dá passe são os espíritos. O que nós fazemos é impor as mãos. E se nós tivermos com preparação ideal, adequada, eles podem tirar fluido nosso para ajudar. Mas aí a gente tem que estar preparado, né? Sim. A gente talvez vá ver no próximo programa. Esse assunto é muito interessante, e no livro Missionário da Luz, no capítulo 19, a gente vai ver mais detalhadamente essa questão de como a gente não tem ideia de como proceder quando as pessoas chegam na casa espírita para
receber um passe, não é? Uma coisa muito interessante também é quando a gente já viu que os espíritos responderam a Allan Kardec lá no Livro dos Médiuns, que a mesma pessoa que não acredita, que não tem uma religião, que não acredita nos espíritos, se ela tiver merecimento e se houver uma necessidade, os espíritos vão aplicar passe nela, sim, mesmo sem ela saber. Só que o que os espíritos nos dizem? Que a pessoa, quando ela chega com a boa vontade, com a confiança no trabalho espiritual, o passe surte um efeito muito mais forte, né? Muito mais poderoso, vamos dizer assim, porque ela está numa tensão favorável. Não é? E não, olha só, mas essa tensão favorável nada tem a ver com a pessoa que vai tomar o passe, colocar as mãos espalmadas, né, no colo. A gente, às vezes, não que isso seja proibido, não é isso. Mas a gente tem que entender que isso não é necessário. Porque os fluidos, eles entram principalmente pelo chakra coronário, no topo da nossa cabeça. E é porque se fosse necessário a pessoa colocar as mãos assim, e quem não tivesse mão, como é que iria receber o fluido, né? A gente tem que pensar. Então, mais uma vez, reforçando, não é necessário para você ter uma atenção favorável para receber essa energia salutar, não é necessário roupa especial, não é necessário colocar as mãos no colo. A gente lembra de um caso de uma senhora, e era uma senhora preta, não é? E ela não queria, lá na nossa casa espírita, a primeira que nós frequentamos, ela não queria tomar o passe porque ela não tinha ido de roupa branca. E aí, no caso, quem a atendeu ela foi o Marco Aurélio. E o Marco Aurélio lembrou para ela, isso não é necessário, porque então nenhuma pessoa preta vai tomar passe. Porque como é que a pessoa tira a pele para tomar um passe? Então, essa ideia é uma ideia equivocada, que não passa pelo nosso bom senso, né? Pela nossa razão. A gente sempre lembra aqui nas nossas conversas, aqui do estudo do livro Nosso Lar, que a doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio. É como Allan Kardec coloca no frontispício lá do Evangelho, segundo o Espiritismo. Fé raciocinada só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Nós que já, com certeza, que merejamos na doutrina espírita hoje, nós que deturpamos o Evangelho antes, né, colocando ali valores que para nós que não existem, vendendo imagens, etc., a gente não pode mais raciocinar, a gente tem que pensar por que a gente está fazendo alguma coisa, é o raciocínio. Foi assim que Allan Kardec codificou a doutrina, raciocinando, perguntando, questionando, duvidando e depois, com o seu bom senso, aceitando as afirmativas dos espíritos. Então é assim que nós temos que agir. Então, quando a Tereza coloca esse exemplo assim, é para nós pensarmos, por quê? Por que eu tenho que estar de branco? Não, olha, quem quiser fazer o passe branco não tem problema nenhum. A gente não está aqui dizendo que é proibido, não existe isso. Nós estamos esclarecendo que não há necessidade, mas quem quiser o fazer, sentir-se bem assim, que o faça, não tem problema. Não prejudicando a ninguém e nem a si mesmo, está tudo bem. O que nós estamos só esclarecendo o que os livros nos dizem. Porque nós temos um caso desse no livro No Mundo Maior, né, Tereza? A gente já até leu, que a gente está até conversando na reunião do centro, né, sobre um caso desse que o André Luiz, os espíritos vão dar passe numa pessoa e a pessoa está de branco. Bom, mas aí no próximo programa a gente conversa mais sobre isso, porque o tempo aqui está correndo. Tá? Porque esse é um assunto que realmente ele precisa ser estudado, não é? Todos nós precisamos conhecer melhor o mecanismo dos passes. Um grande abraço a todos. Deus abençoe vossos lares, vossas vidas. E até o próximo programa. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.